Olá, boa tarde. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos os que estão chegando. Clécia, Robson. Meu irmão Amaral, seja bem-vindo. Fábio Sove 25, não sei quem é. Seja bem-vindo de qualquer forma. Nós vamos só aguardar mais um pouquinho, né? Vamos dar aí 5 minutinhos só para as pessoas que estão chegando nesse momento para fazer nossa reflexão do Evangelho de hoje, né? De qualquer forma, acredito que a gente hoje nós vamos fazer a leitura de uma passagem do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e na verdade vamos tratar da soberba, da simplicidade. Nesses tempos em que nós estamos aqui, sem condições de fazer nossos encontros presencialmente, vamos ao menos ter alguns momentos de contato por esse instrumento que está à nossa disposição, não é verdade? Orlando, Érica, Leda, sejam todos bem-vindos. Bem, vamos começar fazendo essa vibração de abertura, né? No movimento espírita, sempre que nós buscamos estar em elevação, nós temos a consciência de que a espiritualidade amiga se faz presente. Então, nada mais justo que a gente declare isso ao início dos nossos encontros, né? Nós vamos, nesse momento, pedir aos amparadores espirituais do Ivone Pereira e também os anjos, guardiões, mentores, amparadores, guias de todos nós, encarnados aqui, também presentes neste encontro. Nós vamos pedir a eles que haja proteção, orientação e boa intuição para que todos nós possamos tirar o melhor proveito possível da reflexão que vamos fazer agora. Em nome do Cristo e a serviço dele, buscamos a luz que nos ajuda a encontrar as peças que faltam do nosso quebra-cabeça da existência nos cantos escuros que existem ainda dentro de nós. Que este evento nos sirva, principalmente para essa finalidade. Com autorização dos responsáveis por este trabalho no plano espiritual, nós iniciamos agora o estudo desta tarde. Que assim seja. Muito bem. A partir de agora é só lembrar para a gente controlar um pouquinho o celular, talvez colocar aí no silencioso, né, para que não toque nada durante o nosso encontro, e pedir que vocês procurem um lugar mais tranquilo,
no local onde vocês estão, no quarto, na sala, para que vocês possam ter um ambiente também bem equilibrado para este encontro. Quem quiser fluidificar a água, pode botar um pouquinho de água, uma garrafa, um copo na mesa, para concentrar suas energias para a fluidificação da água, para aquilo que possa nos auxiliar na reenergização dos nossos corpos espirituais e com os reflexos possíveis nos corpos físicos. Antes de nós darmos sequência, eu quero só perguntar, hoje eu estou sem o fio do microfone, vocês estão me ouvindo bem? Só alguém para sinalizar para mim. Se conseguem me ouvir do jeito que eu estou falando, se está tranquilo? Ninguém está ouvindo? Ah, sim. Obrigado, Orlando. Então está tranquilo. Vamos continuar dessa forma. Na verdade, se vocês estão acompanhando a sequência do estudo, os primeiros itens deste capítulo foram tratados no encontro passado. Então, esses itens do capítulo é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e nós estamos aqui tratando do tema Aquele que se eleva será rebaixado, itens 3 a 6. Na verdade, esses itens, eles não são ainda mensagem dos espíritos, mas sim relatos de passagens do Cristo, Jesus, e com uma tentativa de esclarecimento colocada por Kardec sobre esse tema. Nós vamos fazer essa leitura e depois fazer algumas reflexões que eu penso que podem ser interessantes para todos nós. Vamos iniciar a leitura então. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: diga-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus 18, 1 a 5. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus 20, 20 a 28. Por último, Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este,
e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas 14, 1 e 7-11. Agora as considerações que Kardec faz. Depois nós vamos fazer uma avaliação geral. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. E que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição dos grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca: as virtudes. Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, que se não leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Bem, algumas considerações sobre texto e contexto, antes de nós falarmos um pouco mais. Os textos escritos na época do judaísmo do Cristo Jesus, eles são sempre estruturados, as ênfases são estruturadas por oposições. As bem-aventuranças estão estruturadas por oposições. Como elas funcionam como ideal de comportamento, nada mais adequado que elas sejam tratadas dessa forma. Então, os grandes opostos: faça isso para não ser aquilo. Humilhe-se para lá na frente ser exaltado. Então, há uma linguagem, há um discurso específico de ênfase que nos coloca uma força muito grande nos opostos. É claro que isso a gente deve flexibilizar um pouco, porque pelos próprios pilares da doutrina nós vamos perceber que não é exatamente dessa maneira que as coisas funcionam. A outra situação é que mesmo no texto da década de 50 do século XIX, o período de publicação e início da divulgação do Evangelho Espírita, mesmo nesse período, o texto que nos chega ainda é representativo do próprio tempo. Cabe-nos, com o fato de já podermos contar com mais de 150 anos desta publicação, de fazer as interpretações devidas. E de mais de 2.000 anos, não são 2.000 anos, né? Os textos, os evangelhos do Cristo são datados de 60, 80, 110, 130,
depois dele, então vamos falar que estejamos aí mais ou menos na faixa de 1850, 1900 anos desses textos. Mas o que a gente enxerga disso? Uma questão, primeiro, fundamental da existência espiritual: a simplicidade. Mas que entendimento nós temos do que seria simplicidade? A vida é simples. A existência é muito simples. Por mais sofisticada que ela aparente ser, ela é extremamente simples. Nós é que complicamos. E por isso que nós estamos aqui, para aprender a descomplicar. Quais as evidências que nós teríamos de que a vida é simples? Não há nada que aconteça conosco que nós não tenhamos permitido. Sim, é verdade. Se reclamamos de uma pessoa que nos fez mal, que nos traiu, que nos abandonou, quem permitiu que essa pessoa se aproximasse de nós? Ah, mas foi meu pai, minha mãe. Sim, nessa vida e em vida anterior. Os espíritos se aproximam, principalmente quando eles estão na carne. E basta que eles estejam juntos para que eles comecem a errar uns com os outros. E sabe qual é o motivo de nós errarmos uns com os outros? O fato de ainda pensarmos em nós mesmos como centro do universo e olharmos para o outro como uma engrenagem do nosso universo e não como outro ser iluminado que merece a deferência de ser reconhecido como tal. Eu não posso, para ser feliz, demandar a submissão do outro a mim. Mas é isso que acabamos fazendo muitas vezes, demandando que o outro se submeta. Fazemos inconscientemente. Não estou dizendo que somos malévolos, intencionados para isso. Simplesmente fazemos. Fazemos porque queremos a felicidade, por ser uma adequação de todo o resto às nossas vontades, aos nossos desejos. É aí que a simplicidade se complica. Se somos iguais, se somos fraternos, se somos irmãos, filhos do mesmo Criador, devemos olhar para o outro como tal. Seu cônjuge é seu irmão, seu pai é seu irmão, sua mãe é sua irmã, seu filho é seu irmão, sua filha é sua irmã, seu colega de trabalho é seu irmão, seu chefe é seu irmão, seu subordinado é seu irmão, o pedinte na rua é seu irmão, o político é seu irmão, o prefeito, o governador, o presidente, eles são seus irmãos. Somos todos irmãos. No momento que eu olho para um outro e julgo e o critico, eu estou complicando de novo o que o Cristo Jesus nos trouxe como simplicidade. Vocês lembram da passagem da mulher adúltera? Que jogue a primeira pedra quem nunca tiver errado. Quem nunca errou? Se nós já erramos, o que nos dá o direito de apontar o dedo para o outro? Ah, mas porque o outro fez errado. Você quer ajudá-lo? Ou você quer criticá-lo? Por que a nossa primeira iniciativa é de criticar? Porque o outro não está se comportando de acordo com o que eu acredito que deva ser. Pior ainda, se eu tenho um pouco de conhecimento, eu me coloco na situação de dizer que o desconhecimento dele, ou a situação inferior dele em relação a mim,
o desqualifica para me questionar. Eu posso dizer para ele o que é certo e o que é errado. Eu posso dizer para ele o que ele deveria fazer e o que ele não deveria fazer. Alguém pode dizer isso para mim também? Não faça isso que é errado, faça isso que é certo. Siga por esse caminho, não por aquele outro. Nenhum de nós precisaria fazer isso se, diante da simplicidade que nós falamos há pouco, nós fôssemos nos tornando exemplos da vida viva, da vida espiritual, da verdadeira vida. Se eu sigo esses preceitos básicos do amar a mim mesmo, amar aos outros, amar, ser reverente ao meu Criador, o entendimento da criação e o entendimento da fraternidade, as coisas vão ficando cada vez mais simples. Alguém lhe fala uma coisa equivocada, às vezes numa conversa entre amigos. Falou com muita convicção, dizendo uma bobagem. Eu sei que aquilo não corresponde à verdade. Eu fico com vontade de corrigi-lo. De dizer que não é aquilo que ele pensa que é. Em momento algum, eu me faço a pergunta: qual a importância de eu corrigi-lo? Qual a importância dessa informação não sair novamente equivocada da boca daquela pessoa? Às vezes é só uma reunião de familiares, de amigos. Eu não percebo que a minha principal vontade de corrigi-lo, por mais que eu diga a mim mesmo que é para que ele não faça errado novamente, eu não percebo que o meu motivo mais profundo e inconsciente é para dizer para ele: eu sei o que você não sabe. A vida humilde é simples. Quer ver um outro exemplo? Humildade. Uma palavra que a gente escuta com dificuldade. Ela não desce fácil. Que é mais uma prova da nossa soberba e do nosso orgulho. Porque humildade é um estado de coexistência. Humildade não é inferioridade. De novo, agora eu estou saindo um pouquinho daquelas oposições, entendem? Ser elevado e ser humilde. Ser humilde não é se fazer inferior, é se fazer fraterno. Às vezes a gente fica pensando, para eu ser humilde eu tenho que me submeter, eu tenho que me tornar pequeno, eu tenho. Não, você não tem que nada. Você tem que ser simples. Você tem que ouvir mais que falar. Você tem que responder só se lhe perguntarem. Você tem que estar feliz em buscar a você mesmo e a respeitar os outros como indivíduos. É simples, mas a gente ainda não consegue fazer. Por isso a gente está aqui nesse planeta de provas e expiações, resolvendo por embates duros o tempo inteiro, a burilar nosso orgulho, essa nossa sensação natural de ser centro do universo, que define tudo, o que nos dá alegria e o que nos traz tristeza. Tudo está relacionado com a nossa posição de centro do nosso universo. Se todo mundo reconhece ao nosso redor, somos felizes, o céu na terra. Se todos nos contrariam, somos a pessoa mais triste, depressiva do mundo. Porque os outros não enxergam o que nós enxergamos em nós mesmos. Humildade é o comportamento do verdadeiro irmão.
é o comportamento fraterno que o Cristo nos ensinou, no amai-vos uns aos outros. Humildade é eu, como Cristo falou, não precisar buscar o primeiro lugar, não buscar a evidência pelos meus próprios esforços, a evidência como a finalidade, e esperar que eu tenha o devido reconhecimento em igualdade de condições com os meus irmãos. Talvez vocês aqui conheçam, teve um filmezinho passado, rodou pelas redes sociais no ano passado, no retrasado também, explicando o que seria o Ubuntu, essa expressão africana. Tem um experimento que exemplifica, onde aquele que conseguisse colher mais frutos de uma árvore ganharia o prêmio. E aí, essas crianças africanas, em vez de competirem, se organizaram e todas juntas coletaram todos os frutos disponíveis da árvore. E aí os organizadores ficaram sem entender, mas por que vocês não competiram? Mas todos nós ganhamos e todos nós agora vamos comer os frutos da árvore. Todos nós ganhamos. O nosso pensamento é: eu ganho. Eu obtenho meu prazer, minha felicidade. Compartilho com quem eu quero. E os outros? São apenas os outros. Ou melhor, que outros? Nossa sociedade nos direciona para um comportamento não fraterno, para um comportamento não cooperativo, uma sociedade capitalista e competitiva. Você tem que ser o melhor para conseguir as chances de boa renda, boas condições de moradia, conforto, como se tudo isso fosse sinônimo de felicidade. Aí a doutrina vem e nos diz de maneira seca: caixão não tem gaveta. Isso aqui passa num estalar de dedos. E a gente vai embora como a gente chegou, do ponto de vista material, sem nada. Do ponto de vista espiritual, levando os nossos 2 sacos que nós trouxemos para cá. O saco dos problemas, dos defeitos morais, e o saco das virtudes, das qualidades. Hoje, parece que esse saco aqui dos defeitos ainda é mais pesado e cheio do que esse aqui das qualidades. Nosso principal trabalho a cada encarnação é esvaziar um pouco esse saco dos defeitos, enchendo o saco das qualidades. Nós vamos retornar à pátria espiritual só com os nossos 2 sacos, qualidades e defeitos. Mais nada. Então isso por si só já vale o questionamento. Que é que nós estamos aqui? Até que ponto eu tenho que ter foco em ser melhor do que os outros, quando eu deveria estar tendo a atenção em buscar ser melhor do que eu mesmo já fui? E fazer isso todos os dias. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu estou sendo hoje. Meu único parâmetro do dia a dia tem que ser eu mesmo. E o meu exemplo inspirador, eu posso escolher qualquer um deles. Eu sugiro o Cristo Jesus. Mas não vou empurrar o Cristo Jesus goela abaixo. Escolha uma pessoa
que teve uma vida edificante, uma vida nobre, uma vida que você admira. E use isso como exemplo. Eu falo do Cristo Jesus porque quanto mais a gente tenta buscar essa simplicidade, mais a gente percebe a riqueza dos exemplos que ele nos deixou. O exemplo de uma vida simples. Se você entende que você é um espírito numa experiência carnal. Mas se você achar que a vida é só o que acontece aqui e deixar para resolver depois, o que for acontecer depois do seu desencarne, então não há nada que a gente possa fazer por você aqui, né? Essa é a doutrina dos espíritos e ela tem por princípio justamente isso. Esta não é a verdadeira vida. Você é um espírito, às vezes encarnado, às vezes desencarnado. Em todas as situações você é um espírito. Em todas elas, você está no seu processo de autodescoberta, de reparação, de continuidade da sua jornada. Seja encarnado ou desencarnado. Se eu quiser, no meio de toda a minha existência carnal, parar a minha jornada evolutiva, por livre-arbítrio eu tenho esse direito. Por livre-arbítrio e pelo princípio de causa e consequência, eu lá na frente também arcarei com as consequências das minhas atitudes agora. Da mesma forma como hoje, inconscientemente, estamos arcando com as consequências das nossas atitudes passadas. Não estou dizendo que estamos sofrendo pelos erros do passado. Estou dizendo que todas as decisões que tomamos no passado, todas as ações que resolvemos adotar no passado, tanto quanto estas que estamos tomando agora, elas geram consequências. Eu não quero me envolver com uma pessoa que é muito complexa para mim, me chateou muito, me incomoda muito, aquela pessoa está na minha vida, mas eu não quero. Isso é uma decisão que gera ações e consequências. Pela doutrina espírita, existe alguém que tenha sido colocado no seu caminho para você deixar para lá? Vocês acreditam nisso? Não tem, né? Como eu resolvo isso? Como eu aprendo a amar essa pessoa? Que amar não é gostar. Amar é decisão, é ação intencionada. A pessoa em equilíbrio consigo olha para o outro que está na sua vida e percebe, tem a intuição que aquela pessoa não está na sua vida por acaso. Há um motivo. Ah, mas eu não podia saber. Não, porque não faz sentido saber. Quando tivermos prontos para amar lá na frente, não precisaremos saber quem é, nem por quê, nem por qual motivo para amar. Amaremos. Como Cristo amava. Como Cristo ama. E nós? Quando é que a gente vai começar a amar só um pouquinho como Cristo? É isso que essa doutrina nos ensina. Então, se nós olharmos as passagens desse capítulo, ele fala simplesmente, seja simples, seja fraterno, seja o espírito que você é. Viva a sua vida em conformidade com esses princípios de elevação. Não diz, a doutrina dos espíritos não diz que eu tenho que sofrer, que eu tenho que apanhar, que eu tenho que passar mal, que eu tenho que passar dificuldade, que eu tenho que subjugar o meu orgulho para que eu consiga evoluir. Esse orgulho é a energia que nos move.
Nós precisamos direcioná-lo. Ninguém consegue dar um passo se não for movimentado por algum objetivo. E esse objetivo são as energias do sentimento que derivam das energias do instinto, dando sentido para os nossos movimentos. Ninguém precisa aplacar, controlar, apagar toda essa energia, porque ela tem o potencial de colocar você em primeiro lugar e os outros abaixo. Essa energia, ela é para ser usada para elevar o outro. Se eu coloco a minha energia para elevar o outro coloca a energia dele para elevar o outro, todo mundo colocando a sua energia no outro, vocês acham que ninguém vai colocar energia em mim? Ninguém vai colocar energia em você? Esse é o princípio do amor crístico. Esse é o amor que Jesus falava. E que talvez ainda não tenhamos entendido direito até hoje. Não é você colocar energia em você, cara pálida. É você colocar energia no outro. Coloque energia no outro e confie que alguém vai colocar energia em você. E assim, formamos uma teia de energias divinas. Forte. Fraterna. Caminharemos juntos. Humildade não é para ser uma palavra difícil. E nem para a gente olhar para ela com tristeza, imaginando que nós não temos essa capacidade de atingir esse nível. Humildade é reconhecer quem você é diante da sua referência. E determinar que amanhã você vai ser um pouco melhor do que você foi hoje. E amanhã, quando você conseguir, você vai se sentir feliz e pleno. Você venceu o único concorrente que você precisava vencer. Você. E você se anima para no dia seguinte fazer mais. Quero mais um pouco. E no outro dia mais um pouco. E quando você menos perceber, você se tornou uma pessoa feliz. Um vencedor de si mesmo. Caminhando na sua evolução. Fazendo, talvez sem perceber direito, o que o Cristo tentou e tenta nos ensinar até hoje. Simples como uma criança. Percebe a mensagem do Cristo? Se você não tiver a simplicidade dessa criança, você não entra no reino dos céus. O que é que ele quis dizer? Que você olhe para os outros sem maldade no coração. Se o outro está brigando, insultando, praguejando, olhe para essa pessoa, não com alguém que esteja lhe ofendendo, mas com alguém que esteja tão doente, tão sofrido, tão vazio, que a única forma dele dizer isso para o mundo é assim. Ameaçando, gritando, atacando. Isso não aconteceu com o próprio Cristo? E o que ele disse? Retribuir da mesma forma? Foi isso que ele falou? A mensagem não é difícil. Porque quando a gente coloca energia no outro, e aí vai olhar o outro, ouvir verdadeiramente o outro. Quando a gente coloca energia no outro, a gente estabelece um vínculo espiritual. Um vínculo magnético inescapável. E o outro não consegue reagir. Porque essa energia de colocar atenção no outro, que a gente pode chamar também de energia amorosa, é a essência, o suprassumo do que há de mais sutil, de mais elevado que nós possamos ter. A nossa energia amorosa. E em vez de espalharmos medo, proteção, defesa, insatisfação, temores, raivas, irritações para os outros, nós poderíamos experimentar
fazer um pouquinho diferente. Olhar para o outro pela ótica dele, como se nós fôssemos ele, sem julgar, sem calcular o que isso está fazendo de bom para mim, o que está fazendo para ruim, o que vai dar, o que vai dar, se está certo, se está errado, isso não importa. Importa o que você quer fazer. O que você quer fazer? A gente pode pegar de novo o exemplo do pedinte no sinal de trânsito. Muitas vezes a gente fica com o dilema, a doutrina espírita, eu tenho lido, eu me sinto muito mal com essa história no trânsito, vou dar, não vou dar, ajuda, ele vai usar para drogas, não vai. Nossos dilemas não são nenhum desses. Não importa, não devemos julgar. Não somos obrigados a dar, nem a não dar, nem a julgar, nem nada. O que nós somos obrigados por essa doutrina espírita é fazer uma única coisa. Olhar nos olhos dele, reconhecer a individualidade que ele é, reconhecer que ele é um irmão nosso, seu, meu. E sem julgá-lo, eu faço o que meu coração pedir naquela hora. Se meu coração pedir para eu dar alguma coisa que eu tenha à disposição, eu dou. Se meu coração não pedir, o mínimo que eu posso dar para ele é um olhar amoroso. Eu não posso fazer menos que isso. O Cristo nos ensinou assim. O olhar amoroso é uma prece. Simplesmente, eu olho e desejo a ele luz, paz. Que ele seja o melhor dele hoje e que amanhã ele seja melhor que hoje. Eu desejo a ele que ele ame a si mesmo, para que depois ele possa amar os outros da mesma maneira elevada que ele estiver amando a si próprio. Acho que por volta de 18h40, acho que a nossa mensagem de hoje é essa. A gente tem um texto para ler, mas acredito que eu deva ter aí mais uns 15 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta específica sobre o tema, eu tenho aí 5 a 8 minutinhos ainda para responder, eu estou à disposição. Não adianta doar algo e ficar com comentários ruins. Isso é muito triste, né? Deu, mas julgou. Faz parte. Nós ainda estamos nessa fase. Ninguém tem nada para perguntar. Que bom. Então acho que a gente pode encerrar mais cedo, né? Já que ninguém tem nenhuma colocação para fazer. Eu espero que esse nosso encontro tenha servido para que vocês possam fazer reflexões. É simples, não é difícil, não é complexo como se imagina. A gente só precisa resolver a nós mesmos, nossas perturbações, nossas confusões. E é bom, é agradável, é gostoso. É gostoso não ter a última palavra. É gostoso não precisar se afirmar sobre o outro para se sentir bem consigo mesmo. É libertador. E um exercício diário. Não estou dizendo que a gente consegue toda hora, não. Mas é muito bom tentar. Às vezes que a gente consegue, parece que a gente foi ao céu. Né? Bem, tem uma pequena passagenzinha aqui do livro Vivendo o Evangelho, a mensagem 89, a certeza. Tá? É bem curtinha, fazer a leitura só para encerrar nosso estudo. O texto diz, daquele livro, Vivendo o Evangelho, da psicografia de Antônio Badu e Filho, pelo Espírito André Luiz. O capítulo 7º, item 4, certeza. Existem companheiros que buscam o privilégio antes do dever.
No trabalho, fazem escolha. Na assistência, desejam o mando. Na diretoria, exigem o cargo. Na assembleia, ditam normas. Na reunião, impõem ideias. Na campanha, querem destaque. No estudo, tomam conta. Na função, exibem arrogância. Na tarefa, atropelam os outros. Na confraternização, tende a aparecer. Embora ligados à causa do Evangelho, ainda não entenderam que a certeza de estar ao lado de Jesus é servir sem qualquer exigência. Servir sem qualquer exigência. E mais uma vez, não é se submeter e não pedir nada em troca. É fazer porque você quis. Não há nenhuma ideia de retribuição. Porque o verdadeiro amor é esse. Você ama porque você decidiu. Você não ama porque estabeleceu um vínculo de troca com o outro. Assim, nós podemos amar quem nós quisermos. Não é? Bem, se nós temos aqui alguns avisos para vocês. Só relembrar que por conta das exigências mínimas de segurança sanitária, espaço físico reduzido e ausência de recursos humanos e materiais adequados para a realização das nossas atividades presenciais, a diretoria decidiu manter a suspensão dos trabalhos internos do Ivone até segunda ordem. Posso dizer a vocês que estamos pensando em várias maneiras de contornar o que for possível, mas por enquanto a decisão ainda é esta. As atividades do Ivone estão acontecendo de forma virtual e em breve estaremos realizando nossas lives de quarta e sábado na plataforma do YouTube. Já iniciamos o treinamento dos nossos trabalhadores para a utilização de nova ferramenta. Aguardem. Os tratamentos espirituais ocorrem virtualmente às quartas e sábados após o estudo do Evangelho ou palestra. Quem finalizar as 4 semanas poderá realizar o atendimento fraterno virtual pelo app Google Meet, MEET, que é um aplicativo de computação por vídeo, que pode ser instalado no celular quanto no computador. As orientações para a realização do atendimento fraterno virtual estão no nosso site do IAP. Basta acessar www.yap.org.br. Ir na aba Atendimento Fraterno Virtual, clicar no link indicado, preencher o formulário e aguardar nosso contato. As inscrições podem ser feitas em qualquer dia e nossos atendentes entrarão em contato minutos antes dos atendimentos, que se realizam às quartas, das 18 às 20 e aos sábados, das 17 às 18, por enquanto. Depois é nossa intenção ampliar esses horários. Nossos trabalhos beneficentes e peregrinações continuam acontecendo. Basta acessar o site e acompanhar as atividades. E nossos estudos continuam ocorrendo pelo Google Meet ou plataforma Zoom, outros via lives no Instagram. Nós estamos tentando chegar até vocês virtualmente. Quem tiver interesse em participar dos estudos e ainda não está nos grupos de WhatsApp respectivos, entre em contato conosco. Eles estão no próprio Instagram. Às segundas temos o estudo da mediunidade às 19, online. Às terças, os seminários do SEMEIA para iniciantes às 19, os estudos de Joana de Ângeles às 20. Às quintas, temos o estudo do livro Céu e Inferno às 19, temos o estudo de corrente magnética às 20. Às sextas, temos o estudo do livro dos Espíritos, Revistas Espíritas e obras de André Luiz às 19 horas. Aos sábados, nós temos o estudo sobre Ivone do Amaral Pereira, às 9 horas da manhã. Bem, esse é o nosso trabalho de hoje. Nós vamos fazer a nossa vibração de encerramento e desejar a vocês que compartilhem um pouco dessas reflexões com os entes queridos que vivem com vocês. A caridade começa dentro de casa. Queridos irmãos espirituais, trabalhadores do Ivone, responsáveis por este momento de encontro, agradecemos a vocês
individualmente, abraçamos um a um, pelo amor incondicional de vocês para com todos nós. Que tenhamos, com a iluminação fornecida por amparadores tão queridos, que nós tenhamos a capacidade de tirar o melhor proveito possível dos esclarecimentos, das reflexões que foram feitos agora. Que nós possamos nos sentir regenerados, possamos sentir a paz que nos preenche, quando naturalmente nos elevamos conscientes dos nossos defeitos, mas também das nossas qualidades. E nos enchemos de disposição para continuar tentando melhorar todos os dias. Que possamos passar esse final de semana em paz, cientes de que o amor é uma decisão e de que todos ao meu redor podem e devem ser amados por mim. Que a paz do Pai permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Marcinha, obrigado. Agora que vi que você estava aí. Eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar as colocações de vocês, né? Ainda sou um pouco noviço no Instagram. Eu espero que eu não tenha feito feio aí na plataforma, tá? Na maneira de usar a tela, na voz, no volume, qualquer coisa, vocês podem me dar depois um feedback, tá bom? Beijo grande no coração de todos. Que todos fiquem em paz. Até mais. Depois alguém me ensina como é que faz os coraçõezinhos que aparecem aí do lado. Eu não sei fazer ainda. Ah, mas sim, as reflexões são nossas, né? Acho que a gente vai sendo intuído. A gente está só a serviço, né? Até mais. Sim, Marcinha, todos nós. Viver é mais simples do que parece, se a gente não complicar. Eu imagino que vocês tenham saído. Agora eu vou encerrar. Boa noite.